Estamos de volta no programa Políticas, aqui pela TV Nova Nordeste, hoje conversando sobre o que é ser idoso, o que é ter 60 anos e continuar ativo, com todas as atividades em dia, como uma mente preparada para o embate, para o negócio, para a vida social, para a vida doméstica. Conversamos aqui com o Kleber Dantas, consultor de inovação, e também com a psicóloga Dielita Lopes, da Faculdade Exuda. O Kleber, como eu disse no primeiro bloco, esteve no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, onde se concentram as maiores empresas de tecnologia da informação do mundo, e observou que várias pessoas com mais de 60 anos de idade continuavam ativas nesse processo de inovação tecnológica. Isso me deixou muito curioso para trazê-lo aqui também para ouvir os comentários da psicóloga, né? Embora eu já esteja falando pela minha turma dos sessentões e dos cinquentões, às vésperas de serem quase sessentões, eu, né? né? Estou com 59. Então é a nossa turma, nossa então, turma. menos para a psicóloga aqui, ainda vai ter um tempo à frente. Mas, voltando a essa questão, a sua frase do último trecho do primeiro bloco é importantíssima, a questão dos sonhos. Quando tem mais memórias do que sonhos, aí a pessoa é uma pessoa velha. Quando tem mais sonhos e menos memória, uma pessoa jovem. Explica isso detalhadamente, Kleber. Isso é a maneira de você perceber o mundo, quanto você pode construir para tornar coisas possíveis. Qual é o seu sonho? O sonho é aprender a tocar piano? O sonho é criar uma nova empresa? O sonho é fazer com que o neto absorva coisas que foi relevante para a tua vida? Qual é o projeto que você faz para o resto, vou aspirar a expressão, para o que, na verdade, você tem muito a viver? Veja, a gente está calibrando a vida hoje, para quem tem a nossa faixa de idade, nós vamos viver mais 30 anos. O que é que você faz? É um tempo enorme. 30 anos é uma quantidade de horas monumental. O que é que eu faço? Eu acordo de manhã e vou jogar dominó, eu acordo de manhã e vou ficar na frente da televisão durante 30 anos. Essa perspectiva ela é assustadora. Esse é o problema. É isso que eu diria às pessoas da nossa faixa de idade têm que entender. Quando eu me refiro a sonho, eu me refiro a projetos, seja ele qual for. Coisas que eu não consegui fazer, porque você agora consegue fazer. Você consegue ter tempo para isso. Por outro lado, há pessoas muito jovens que estão querendo, eu vi um número hoje no evento do Porto Digital, dedicado a empresas de capital de risco. A gente está hoje sediando no Brasil grandes fundos de investimento, e eu vi uma palestra do presidente do Porto Digital, Chico Saboia, salvo engano, onde ele faz um comentário muito interessante dizendo o seguinte: existem 6 milhões de jovens hoje estudando para fazer concurso, para trabalhar em empresa pública. Isso é uma coisa absurda. A gente tem um Estado grande demais. A gente precisa fazer o jovem querer empreender, contratar gente, pagar impostos e não viver à sombra de um Estado. Então, pessoas que pensam assim, na minha visão, quem pensa de maneira muito restrita a construir sua vida no modelo de conforto, de segurança, de uma aposentadoria, são pessoas velhas. Na minha compreensão é essa. Então, essa distinção não tem nada contra funcionários públicos, até porque eu fui um deles. E entrei num banco, trabalhei a partir de 16 anos de idade por concurso, só que esse modelo tem sinais claros de fadiga de material no mundo inteiro. O que acontece hoje é a busca estratégica de país. O próprio Macron agora, o presidente da França, ele diz que a França tem que ser o lugar para receber startups. A gente precisa criar um ambiente de startups. Startups são empresas jovens, construídas de pessoas jovens, no meu conceito, não tem a ver com idade cronológica, que constroem coisas novas, que vão revolucionar a medicina, vão revolucionar a educação. Eu falo de boca cheia porque eu sou sócio de 2 startups no Porto Digital. E eu comecei a fazer isso depois dos meus 55 anos de idade. Então, essa dinâmica de construir novos modelos de negócio não tem nada a ver com o sonho de ser um funcionário público e ficar na sombra e não correr risco e se aposentar. Essa é uma definição que para mim é clara. A doutora Dielita Lopes, psicóloga, queria saber essa questão em si. As pessoas, quando ficam mais velhas, evitam correr riscos, ou elas têm condições ainda de correr risco do ponto de vista empresarial, ainda tem esse ânimo de se manter ativa? Eu diria hoje que a população ainda é heterogênea. Não existe ainda um padrão que a gente possa definir assim, em linhas gerais,
as pessoas com essa idade têm se buscado lançar. Ainda é bem heterogêneo, há um equilíbrio daquelas que continuam em casa, em frente da sua televisão, e aquelas que se lançam, né? Hoje a busca no consultório pelo idoso é justamente ele não saber como se faz isso. E a gente poder ajudá-lo, poder fazer com que ele volte a sonhar, né? É uma coisa interessante que o Kleber falou, é a questão da atitude, né? Ter atitude diante da vida positivas faz com que a gente tenha mais tempo de vida. Isso nos leva à longevidade. Pensar positivo diante da vida, né? O fato de o tempo todo você estar ali pensando que a morte vai chegar, meus filhos foram embora, tudo isso é motivo são fatores que ajudariam essa pessoa a entrar em estado, por exemplo, de depressão, ansiedade. Então, o que é que a gente tem que fazer com essas pessoas? A gente tem que manter a cabeça delas ocupadas com coisas positivas, com coisas que nos levem essa criatividade, essa ligação com a inovação, isso aí pode alterar essa possível depressão, essa tendência à depressão do idoso. Eu diria não só... Desculpe. Eu diria não só a questão da tecnologia, com certeza, mas hoje a gente vê até trabalhos de uma outra ordem, né? Tem um caso muito interessante de uma senhora que pegou o salão de festa da casa dela, juntou com outras senhoras, começaram a fazer patchwork, né? Aqueles juntados de retalhos, e produzem, levam para locais como centros espíritas, igrejas católicas, para que aquilo seja revertido em prol de crianças, em prol de alguma finalidade social. Então, assim, eu diria que é muito interessante, é um momento, é uma coisa bem atual, a questão da tecnologia, mas ainda existem aqueles que não têm o talento da tecnologia e que, mesmo assim, eles não se desanimem diante dos desafios. Eles têm outros tipos de talentos que eles também podem estar exercitando e colocando, né, isso em prática. Ela faz um comentário interessante. Eu ouvi uma palestra do Fábio Silva, do Novo Jeito, que eu diria tem um trabalho social extremamente competente e sólido, reconhecido no Brasil inteiro. E ele dizia o seguinte: na cultura americana, 92% do americano se engaja com algum trabalho social. 92%. No Brasil, isso não passa de 15%. Ou seja, existe uma ocupação muito forte dessas pessoas que tem muito a ensinar para as novas gerações. Muito a ensinar. A gente tem, por exemplo, uma imensa dificuldade nas escolas com português, com matemática básica. E tem muita gente talentosa em casa, diante da televisão, que poderia muito bem fazer as tarefas de casa com esses jovens, se engajar num projeto de comunidade. Procure a sua escola mais próxima, onde estiver, e vá lá, se ofereça para complementar as lições, dê atenção aos jovens numa idade aí do começo da vida, 10, 12, 15 anos de idade, que tem muita dificuldade porque não há tempo da sociedade para dedicar para eles. Os pais trabalham e eles são largados na frente da televisão. Então, isso é o ganha-ganha. Ou seja, você cria uma condição de uma causa nobre, dá uma ocupação cerebral compatível com a sua idade, valoriza a experiência que você acumulou ao longo da vida. É o mesmo, você transfere para uma nova geração, transfere os valores, transfere a atenção. Esse tipo de solução, eu diria, de arranjo, é o que a psicóloga estava falando. Não tem que ser na área de tecnologia, não tem que ser um empreendedor de um ponto digital. Isso pode ser construído na sua postura do dia a dia, na tua rua. Nós acabamos de fazer um evento na Rua do Amparo, a semana passada, que foi todo mundo na rua, decorando a rua, fazendo bandeirinhas, e fizemos um São João sem usar recurso nenhum, cada um dando o que tinha. E foi um momento de uma catarse pública, uma rua inteira fechada, e foi uma festa belíssima. Então, a atitude diante do teu contexto social é que, na verdade, parte desse sonho que eu me referi, Antônio, de construir sonhos. Exato. Você falou no primeiro bloco no uso de seminários para capacitar essas pessoas com mais idade para essa nova tecnologia, esse novo tempo. Né? Existe a possibilidade, por exemplo, de ter startups só com pessoas acima de 60 anos, só com pessoas dentro dessa faixa etária, ou o jovem tem que estar presente e mesclado nesse contexto? Isso não vai ser bom, não vai ser muito chato. Tanto se tiver só jovem de 15, 16, 17 anos, como tiver só de 60, vai ser muito chato. Se tiver só homem, será chato. Mulheres, será chato. O que é bom é a mistura. O que é interessante é você pegar a energia, a irresponsabilidade do jovem, que permite ele andar de bicicleta e pular e quebrar a cabeça e continuar insistindo, e a gente, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo como não cair.
Então, como não cair, dá uma certa segurança. Por outro lado, vai diminuindo a exposição ao risco. Então, a junção de um repertório que faz você ter caminhos mais confiáveis, que é próprio da idade, da construção de repertório e de experiência, junto com a energia do achar que pode tudo e apontar para a lua do jovem, a junção desses dois é que gera uma coisa consistente, inovativa, disruptiva, ao mesmo tempo com capacidade de se manter. Eu sou sempre pela mistura, eu não gosto de gueto de nenhum tipo, sou contra cotas de qualquer tipo, inclusive essa. Exato. Inclusive a nossa cultura latina, em que abrigava nas casas várias gerações, não é? Isso mesmo está se acabando, né? A própria cidade grande diferenciou e afastou as pessoas da família, dos parentes mais velhos, dos parentes mais novos. Isso. Mas há exemplos diferentes que vai na contratendência dessa, Antônio. É o seguinte, eu li essa semana, na Holanda, uma experiência muito rica. Pessoas jovens, estudantes a maioria, procuram um lugar para viver. Vão estudar em Amsterdã, por exemplo. Então eles vão viver num local que seja um local de pessoas mais velhas. Antigamente se falava de um asilo, de um lar, de um hotel para pessoas nessa faixa de idade, com a condição que eles vão dedicar uma quantidade X de horas para cuidar deles, para levar para passear, sair com o cachorro, assistir um filme, participar da vida das pessoas idosas. Aí você tem o melhor dos mundos. Você tem uma habitação onde não se gasta nada, porque você está bem suprido, e ao mesmo tempo tem esse ambiente de troca. Esse é um tipo de experiência que eu particularmente gosto muito. Exato. Infelizmente, estamos chegando ao final do programa e creio que foi muito educativo, tanto para os mais jovens quanto para os mais velhos, essa nossa conversa aqui com a psicóloga Dielita Lopes, da Faculdade Exuda, e também com Kleber Dantas, consultor de inovação, e ele mesmo muito inovador nos seus conceitos. Telespectador, até o próximo programa. Muito obrigado pela audiência. Até mais.